Buscando não acreditar na cirurgia criminosa que fizeram em meu corpo, tentei dar prosseguimento à faculdade de teatro na Unirio, que eu havia acabado de ingressar. Que a princípio foi muito fácil de ingressar e curiosa foi a informação de que eu tinha me classificado em primeiro lugar pelo sistema de cotas e em décimo como classificação geral. Não demorou muito para se esclarecer a facilidade de ingressar na faculdade. Passei a ser rodeado por argumentos e intenções que exploravam tudo que estive falando nos outros vídeos, mas contendo algo mais explícito e agressivo, quando me atingiam com temas sobre abusador de adolescente, pedófilo, inclusive quando estive no estágio prático. Afrontamentos com o intuito de me acusar de práticas machistas, homofóbicas e sexistas. Nesse último caso, com a participação de uma ex-noiva. Depois até compreendi que as acusações de pedofilia poderiam assumir um contexto de calúnia, pois também me acusam de ser comunista, inclusive por defender as ideias de Paulo Freire, por parte dos agressores classificados como sendo de ultradireita, esses que dizem ser comunista, o mesmo que pedófilo. Outras tantas agressões nesse ambiente foram se configurando como nas maneiras de me acusar de ser judeu, quando utilizando a terminologia de forma pejorativa. Numa das vezes, me disseram, cearense é igual a judeu, só pensa em dinheiro. Noutras vezes, quando passei a adoecer com muita frequência, faziam com que eu entendesse que estava sendo envenenado no restaurante universitário, de que iriam fazer com que eu adoecesse de câncer, particularmente câncer de estômago, ou quando sofri com constantes sugestões de suicídio. Noutras ocasiões, saí da universidade com calças, mochila e tênis rasgados, enquanto na parede da faculdade apareciam inscrições com o assunto Negro Fede, com a abreviação da assinatura Ku Klux Klan. Não menos importante, uma das adolescentes da faculdade de teatro foi o pivô para que validassem o discurso sobre abuso a adolescentes. Situação que provavelmente lhe promoveu para transferir seu curso para uma universidade na Alemanha, numa alusão a uma prática típica da política atual de governo, da cabeça a prêmio. Outra adolescente, numa armação parecida, atravessava-me com discursos de que morava num convento de freiras. Paralelamente a esses acontecimentos, acordava com o choro de minha ex-noiva durante a madrugada, mas que ela se negava a dizer o que ocorria. Entretanto, ocorria o aparecimento de problemas em meu corpo como um objeto inserido dentro do meu olho, que permanece até hoje. Acredito que é possível perceber a inconstância do meu olho direito. Surgimento de cortes em partes sensíveis do corpo, entre outras agressões ocorridas enquanto eu dormia. Eu passei a ser vigiado e punido dentro da própria residência, mas também, além de perseguido dentro da faculdade, passei a ser criminalizado no meio urbano, com insinuações de pedofilia, até fazerem com que eu me desfizesse de um empreendimento por meio do qual eu obtive parte do meu sustento enquanto estive na cidade. Assim ocorreu que não mais foi possível permanecer no Rio de Janeiro, em meio a tantas agressões que eu desconhecia tanto a origem como a causa. Até porque todos esses fatos se passaram antes de começarem a me revelar o motivo de todo o histórico de perseguição. Fui para São Paulo, mas não permaneci por muito tempo em virtude de que as mesmas intimidações e agressões passaram a ocorrer até mesmo na empresa em que trabalhei. E momentos depois que entrei com um pedido de investigação da situação e uma solicitação de transferência interestadual do curso universitário junto à Defensoria Pública da União, vendo os procedimentos serem atrapalhados e não recebendo a orientação devida do defensor, quando informei que estava prestes a abandonar o país,
Sofri uma tentativa de envenenamento, logo após entregar alguns documentos na DPU, o que me fez acelerar minha saída do Brasil. Continuo no próximo vídeo.